Capítulo 21 e mudança. Apresse-se e corra. Vendo que a situação não era boa, os 3 membros da Aliança da Espada começaram a escapar. Gi. Entretanto, correr não adiantava. O estranho gás que preenchia o ar parecia poder localizar seus alvos, e com a velocidade da luz, ele voou em direção às 3 pessoas. Show! Assim que eles encararam aquelas substâncias tão estranhas, os 3 começaram a acenar suas espadas de ferro em suas mãos feito loucos, mas aquilo era inútil contra aquele gás que não era afetado de nenhuma maneira, e no final, o gás entrou em seus cérebros. Ah! Naquele instante, o rosto das 3 pessoas já tinha mudado drasticamente. Eles jogaram suas espadas e com suas mãos cobriram suas cabeças, então começaram a gemer de dor. Shu Feng podia ver claramente seus rostos passando de branco a verde, do verde ao roxo e eles primeiramente estavam ajoelhados no chão, mas então começaram a rolar. Qualquer um poderia dizer que os 3 estavam sofrendo muito. Mas, os gemidos de dores apenas duraram por um momento. Muito rapidamente os 3 já não mais respiravam, e com suas pernas moles, eles morreram. Seus rostos após a morte eram extremamente anormais. Seus rostos estavam suados, sangrando pelos 7 orifícios do rosto, seus olhos saltaram para fora e até mesmo seus cabelos tinham começado a cair. Foi tão aterrorizante quanto deveria ser. Gi. Mas a coisa mais aterrorizante para Shu Feng era o estranho gás. Depois das mortes tortuosas das 3 pessoas, o gás que tinha ido aos seus cérebros, já havia saído de lá. Ao mesmo tempo, o estranho gás que estava em volta começou a flutuar lentamente em direção a Shu Feng. Por favor, me salve. Enquanto ele entrava em pânico, Shu Feng lançou seu olhar em direção àquele misterioso velho homem, já que o gás estava em todos os lados, menos na área em volta dele. O que significava, mais ou menos, que aquelas coisas misteriosas estavam com medo do velho homem. Mas não apenas o grito por ajuda de Shu Feng não ganhou a simpatia do velho homem. Como isso ainda agitou o estranho gás que o envolvia e naquele momento, eles atacaram Shu Feng na velocidade da luz. Droga! Vendo que a situação não estava boa, o corpo de Shu Feng se moveu e ele correu feito um louco em direção ao velho homem. Ele queria usá-lo para escapar da calamidade. Entretanto, ele subestimou a velocidade do estranho gás. Logo após correr alguns metros, Shu Feng sentiu uma pontada de dor no seu cérebro, como se alguma coisa tivesse entrado em sua consciência e estava rasgando seu cérebro ao meio. Ah! Logo em seguida, a dor continuou aumentando e Shu Feng já sabia que uma grande quantidade daquele gás tinha entrado em seu cérebro. Aquelas coisas estavam comendo seu corpo e elas trouxeram uma dor indescritível. Sob essas circunstâncias, Shu Feng não tinha como resistir e muito rapidamente, ele caiu no chão. Ele começou a rolar para a direita e para a esquerda igual aos membros da Aliança da Espada, enquanto gemia. Enquanto olhava aquela cena, o misterioso velho homem não estava nem um pouco comovido. Entretanto, um estranho sorriso que estava em seu rosto lentamente desapareceu e foi substituído por um desapontamento. Ah! Mas justo naquele momento, Shu Feng repentinamente começou a rosnar. Um raio branco emergiu de sua cabeça como um redemoinho que se mantinha girando, tendo ele como núcleo. Sob a proteção do redemoinho de luz, o estranho gás em volta não ousava mais a chegar perto de Shu Feng. Mesmo o barulho de estourar os tímpanos de antes se tornou menor, como se estivesse assustado. Encarando aquela mudança, a expressão do misterioso velho homem mudou e uma surpresa agradável surgiu em ambos seus olhos. Depois disso, ele acenou seu grande cajado e uma onda estranha se espalhou por todos os lugares. Todo o gás tinha voltado para dentro dos ossos brancos. Quando o estranho gás desapareceu, o redemoinho de luz em volta do corpo de Shu Feng também voltou lentamente para seu cérebro. Depois de esperar por quase 1000 anos, eu finalmente encontrei uma pessoa moldável, eu espero que você não me desaponte. O corpo do velho homem se moveu, flutuou no ar e então chegou em frente de Shu Feng. Depois daquilo, seus dedos se estenderam e ele apontou para o peito de Shu Feng. Vários objetos brilhantes como fogo voaram de seus dedos e atingiram o peito de Shu Feng. Quando esses objetos brilhantes tocaram nas roupas de Shu Feng e entraram em seu corpo, as roupas estavam intocadas, mas seu peito começou a ter vários pontos brilhantes. O velho homem olhou para Shu Feng silenciosamente até o brilho de seu peito desaparecer, então ele lentamente fechou seus olhos. De repente, com o velho homem no meio, um furacão verde escuro surgiu e tinha pontos de essências as quais continham uma incomparável e aterrorizante pressão.
Instantaneamente, aquilo engoliu a floresta na montanha. A coisa estranha era que o furacão não subiu para o céu, ao invés disso, ele começou a ir direto para o chão. Finalmente, ele entrou tão fundo no solo que a vastidão de ossos também desapareceu. Depois do violento furacão, todas as flores, ervas e árvores na floresta não tinham mudado nem um pouco e o céu da noite também já cobria a terra. A única mudança era o desmaiado Xu Feng e os 3 membros mortos da Aliança da Espada. Um gentil vento passou e trouxe leves calafrios. O calafrio também fez Xu Feng recuperar seus sentidos e ele lentamente abriu seus olhos. Milímetro. O que aconteceu? Eu estava sonhando? Xu Feng sentou-se, e enquanto massageava sua cabeça latejante, ele escanciou em volta. Ele descobriu que a cena assustadora de antes tinha completamente desaparecido, e isso fez sentir que a experiência anterior tinha sido apenas um sonho. E isso não está certo. Quando o olhar de Xu Feng parou nos membros da Aliança da Espada, ele repentinamente se levantou. Enquanto ele olhava para as condições de suas mortes, ele sabia que os eventos anteriores realmente tinham acontecido. Aquilo foi muito assustador. Por que existe um lugar assim na Montanha das Medicinas Espirituais? Cemitério dos Mil Ossos. De onde isso surgiu? Quem é aquele misterioso velho homem? Xu Feng estava completamente chocado. Tudo o que tinha acontecido era inimaginável, pois já havia ultrapassado seu campo de crenças. Xa. Justo naquele momento, Xu Feng repentinamente ouviu o som de passos e ele sabia que havia pessoas se aproximando. Olhando a situação, Xu Feng se virou e fugiu para a floresta. Ele precisava sair porque não podia deixar que as pessoas soubessem que ele estava conectado com os membros da Aliança da Espada ou então ele não teria como explicar o que tinha acontecido. Ele não podia dizer que tinha entrado no lendário Cemitério dos Mil Ossos, e então os 3 foram mortos enquanto não tinha sofrido nenhum arranhão, certo? Isso era muito estranho, e mesmo se ele contasse às pessoas, ninguém iria acreditar. Mesmo se as pessoas acreditassem, Xu Feng iria se tornar uma pessoa estranha na Escola Dragão Azur, então ele precisava remover todas as conexões. Enquanto Xu Feng corria, ele rapidamente descobriu que havia alguma coisa diferente com ele. Ele sentia que seus sentidos estavam extremamente claros. Até os movimentos do vento na vegetação eram detectados por ele. Ele nunca tinha se sentido daquela maneira antes. Minha cabeça está bastante sensitiva porque existe muita energia espiritual na Montanha das Medicinas Espirituais em conjunto com o silêncio da noite. Xu Feng tentou descobrir o porquê de seus sentidos terem melhorado, mas ele repentinamente parou seus passos. Ele instantaneamente arregalou seus olhos e um olhar surpreso emergiu de seu rosto. Ele sentiu uma estranha energia se movendo, e embora ela estivesse muito longe, ele podia confirmar que aquilo era uma erva espiritual do céu.